Vamos ler a segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10. Bom dia, antes de tudo, irmãos. Segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10. Vamos ler junto? Vamos lá? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Bom dia, irmãos. Saudade muito grande da igreja, né, de retornar. Agradeço a oportunidade dada pela igreja, pastor Jairo. Rodei por tantas igrejas e estou de volta aqui em casa. Estava com tanta saudade de louvar em português. Os caras traduziram umas músicas daqui e a letra não tem nada a ver. Tem umas coisas assim que falam: nossa, esse cara, tradutor foi paraguaio, não é possível. Quando eu estava vindo para o Brasil depois de 2 anos, né? Falei para os meus filhos: o que vocês querem? Fala aí, fala o que vocês quiserem, né? Papai vai comprar. E Sofia pediu lápis de cor. Olha o que ela escreveu. Americano é melhor, mas eu cresci com brasileiro. Eu quero o Brasil. Aí eu comprei já, no Calunga. E o Victor e o Lucas, sem hesitar, eles podiam pedir qualquer presente, brinquedo. Olha o que eles pediram. Papai, traz o Josué. Josué é o filho do Sr. Christian aí. Quando tinha MD, eles ficavam quebrando tudo aqui. Vamos fazer uma bagunça aqui na igreja. Acho que isso mostra um pouquinho do que a gente sente, né? Saudade de casa, calor humano, que a gente não vê, né? É difícil. Meus amados, hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos sobre fraqueza. Fraqueza. Uma filosofia ministerial que Paulo enfatiza nas suas cartas, principalmente primeira, segunda carta de Coríntios. É a missão através da fraqueza. Meus amados, entre forte e fraco, nossa tendência, em geral, nós gostamos mais do que é forte, né, do que fraco. Foi interessante, eu fui para São Francisco tentar evangelizar homossexuais, gays, né? Ai, estou com outra palavra a falar, mas eu vou segurar, né? Palavra muito rude, né? Foi interessante, a gente rodou naquela área onde homossexuais fazem aquele beijo, aquela coisa toda. Nós também realizamos um trabalho com homeless. Você viu meu inglês? Eu continuo igual, não? Os moradores de rua. Foi interessante, irmãos. Entraram 70 neguinhos, 70 pessoas. Eu já fiz muito trabalho com o pessoal da rua, né, aqui no Brasil. Então, já sei, eu já sabia mais ou menos como que ia funcionar. Mas era um negócio diferente. Os caras entravam, primeira coisa que falavam: posso recarregar meu celular? Isso em inglês, perfect inglês. Que chique, né? Uau, os caras carregam celular e parece que cada um ganha $600, mais ou menos, né?
do governo. Então, no Brasil, a gente, quando serve comida, a pessoa fica, obrigado, Senhor. E lá não, os caras, faz seu serviço, põe aí, vai. Nossa, eu achei interessante isso. Entre forte e fraco, nós preferimos o forte. Em LA, meus filhos estão aprendendo karatê, né? Karate, né? Mais ou menos 1 ano e meio. A prefeitura oferece, é quase de graça, né? Então, eles estão indo lá. E sempre no final da aula, tem aquela... Duas pessoas têm que lutar, sabe? Né? E meus filhos são muito coração mole, Victor e Lucas. Teve uma vez, Victor foi lutar com uma menina que é um pouco maior que ele, né? Uma menina meio forte, mas ela não é normal, ela é muito agressiva. E a menina, na verdade, não pode, mas socou a barriga do Victor, sabe? E depois bateu no rosto. Eu levantei do meu lugar, mas eu vi o pai da menina, é um mexicano que é alto, com tatuagem. Deixa quieto. Crianças se resolvem, né? Eu por dentro, Victor, moleque, aquele golpe que falei. Ele estava apanhando. Começou a chorar. Na volta para casa, deu o maior bronca. Moleque! Você tinha que fazer isso, é assim, assado. E fiquei tão chateado. Semana seguinte, aconteceu grande reviravolta. Pode mostrar a foto, por favor? Sofia está enorme, gente. Minha filha está quase o tamanho da minha esposa. Eu não sei o que acontece. Só tem músculo essa menina e um pouquinho de barriga. Está muito forte. Quando aperta a perna, é músculo. E aqui também. Eu não estava esperando algo assim, mas ela puxou aquela menina. Oi. Hi. Vamos lutar? Nossa, foi massacre, irmão. Sofia deu um soco na barriga dela e não sei o que, deu uns 3 golpes, ela começou a chorar. Né? Are you okay? Ok. Pá, pá, pá. E eu não quero saber se eu sou pastor, amar inimigo, não quero saber. Deus, glória a Deus por isso. Foi o dia mais feliz da minha vida. Entre forte e fraco, forte é melhor, mais assim, mais gostoso, vai? Não é assim? Porém, a Bíblia, principalmente primeira e segunda carta de Coríntios, enfatiza muito fraqueza. Então, meus amados, vamos, assim, a gente vai ver primeira e segunda carta de Coríntios sobre ênfase que o apóstolo Paulo dá sobre fraqueza. Vejamos, vamos ler junto aqui. Primeira carta a Coríntios 1, 18 e 19. Vamos ler junto? Vamos lá? Porque a palavra... Oh my goodness. Vamos ler junto. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus... Paulo está escrevendo para os coríntios sobre alguns problemas que a igreja teve. E também responder a algumas dúvidas dos irmãos. Então, ele aborda vários assuntos. Não tem um assunto que destaca. Porém, no capítulo 1 e 2 da 1 Coríntios, podemos ver que a carta se inicia enfatizando a fraqueza de Deus. Irmãos, você já parou para refletir? Fraqueza de Deus. Fraqueza de Deus.
fraqueza de Deus, ou seja, o Messias pregado na cruz. A cruz era sinal de maldição para os judeus e loucura para os gregos, mas, irmãos, Deus optou essa loucura, essa fraqueza para salvar a humanidade. Deus Todo-Poderoso poderia ter optado um outro jeito de salvar a humanidade. Mas olha só o que a Bíblia fala, ele se enfraqueceu, se tornou fraco. Portanto, assim como Jesus viveu a fraqueza na cruz para o reino de Deus, irmãos, nós cristãos, nós que seguimos os passos de Jesus Cristo, também devemos viver por meio da fraqueza. Henry Nouwen, ele falou 3 atitudes que todo cristão tem que treinar toda hora. Desfocar. Quem fez? Nós fizemos, né? A gente gosta, sou eu. Não, nós. Desfocar-se, desconcentrar o poder, a gente quer poder. Irmãos, foi tão interessante, e depois é assumir. Encontrei um pastor que era missionário daqui. Eu, na alegria, fui cumprimentar. Pastor, e aí? Ele colocou a mão aqui. Você é aluno aqui do Fulham, né? Para mim foi um choque. Aquele missionário que eu achava que era homem tão humilde, virou pastor titular, era outra pessoa. O cara me olhou assim, tocou assim. Não falou mais nada. Será que era para ir? Então vai, eu fui embora. Messias pregado na cruz. Irmãos, a essência do nosso evangelho é a fraqueza. Deus se fez fraco. Deus se tornou fraco. E além do mais, os crentes de Corinto também se tornaram fracos. Vamos ler junto lá? Vamos lá? Vamos ler? Irmãos, pensem que vocês eram. Poucos eram. A mensagem enfatiza a fraqueza. E, além do mais, os que receberam a mensagem de Deus também são fracos. Jesus Cristo fez com que os fracos e humildes se tornassem seu povo. Deus enfatiza, Paulo enfatiza que Deus escolheu os fracos para confundir os sábios e fortes. Em coreano, tradução em coreano está para envergonhar os fortes. Meu professor de teologia, ele citou uma frase muito interessante. Vamos ler junto aqui? Vamos ler junto? Vamos ler junto? O avivamento e a expansão do movimento cristão era geralmente iniciado nas periferias. Na história da igreja, as pessoas que trouxeram grandes mudanças, grandes avivamentos, positivamente falando, não eram do centro, os que tinham poder, mas sim da periferia. Meus amados, de todos os missionários que já existiram nesse mundo, 2/3 eram mulheres, não eram homens. Quase 70% eram mulheres que eram estupradas, eram mortas, não tinham força
mas levou o Evangelho. Conheci uma missionária no fundo que veio da Rússia. Irmãos, ela foi seguida pelo KGB, quase morreu e foi expulsa da Rússia. Estava estudando comigo na mesma classe. Solteirona, né, 45 anos mais ou menos, mas ela é missionária. Ela voltou de novo para aquele lugar. Foi um choque para mim, porque os homens não conseguem voltar, mas ela voltou. Deus tira as pessoas da periferia e põe no centro do ministério do ponto de vista de Deus. Deus engrandece aquelas pessoas que se consideram humildes e admitem sua fragilidade, e Deus afasta os orgulhosos. Essa é a regra de Deus. Então, a essência do Evangelho é a fraqueza. Pessoas que receberam o Evangelho, os fracos, e ainda mais, olha só, irmãos, o proclamador do Evangelho, o pregador do Evangelho, ele também pregou na fraqueza. Vejamos aqui, vamos ler junto. Próximo versículo, por favor. Vamos ler? Pode começar? Eu não estou enxergando bem. Volta. Vamos lá? Palavra persuasiva, sabe, mas consciam de demonstração do poder do Espírito. Irmãos, Paulo fala que ele sentiu fraqueza, ele tremeu na hora de pregar. Isso ocorreu não porque há falta de conhecimento, há falta de experiência sobrenatural. Paulo tem tudo isso, irmãos. O que ele escreveu, a gente até hoje estuda a teologia e não consegue entender. Irmão, já pensou se alguém subir para o céu, conhecer o que é céu? Paulo teve essa experiência. Ele tem toda essa bagagem, ele tem toda essa carta na mão, mas ele tremeu, ele se tornou fraco. Por quê? Porque ele foi humilde e dependente a Deus. Portanto, a fraqueza que estamos falando hoje não é simplesmente para viver fraco. Então não vou estudar, não vou me preparar. Não é isso. É mais para desistir da minha experiência. Mais do que minha experiência, minha sabedoria. A sabedoria de Deus. Deixar de lado a autossuficiência. Não preciso de Deus. Deus não precisa me ajudar, só não atrapalha. Não é assim que a gente faz, mais ou menos? Não fala, mas é assim que a gente faz. Irmãos, para definir o que é missão, eu já vi vários tipos de definição. Missão é isso, missão é aquilo. Mas a melhor definição que eu aprendi, que eu guardo no meu coração, é assim: missão é um mendigo mostrar para outro mendigo onde está a comida. É profundo, hein? Tinha que falar, mas tem gente dormindo. Que isso, gente? Missão é um mendigo, fala para outro mendigo onde está a comida, aí segura a mão, vamos junto. Me arrependi muito, porque quantas vezes eu, como pastor, eu achava que eu sou estrela. Quantas vezes eu levei a equipe pastoral para a região mais carente e a gente ia lá detonando, né? Pá! 주님과 같이
내 마음 만지는 분은 없네. Detonando assim, falando. E quando não tem trabalho a mostrar, ou não tem onde mostrar, a gente fica frustrado. Mas o verdadeiro sentido da missão é: eu sou mendigo. E tem que falar para o outro mendigo: onde está pão? E vamos junto. Recentemente morreu, filho do Rick Warren, grande pastor, igreja com propósito e tudo mais. Filho se suicidou. Uau! Foi assim, revista Veja, revista Contigo, revista não sei o quê, né? Dos Estados Unidos, né? Claro. Só Rick Warren, e criticando. Esse cara fala de vida com propósito, mas olha aí, filho dele, se suicidou. Crítica, senhora. O único argumento, únicas palavras do Rick Warren foi isso aqui: eu não sei o que aconteceu, não sei por que aconteceu. Mas eu apenas creio no amor imutável do nosso Deus e eu espero por Ele. Essa é a pessoa humilde que busca Deus. Vamos ler esse versículo junto aqui, irmãos? Esse é o versículo que eu queria... vamos ler junto. O nosso Deus não irá... Pois não... Isso resume tudo o que é ser fraco diante de Deus. Deus, eu não tenho poder, eu não tenho força. Pior, Pai, eu não sei o que fazer. Por isso, então, irmãos, a essência do nosso evangelho é através da fraqueza. Quem prega também, através da fraqueza. Quem recebe, também através da fraqueza. É isso que aparece na primeira carta a Coríntios. Vamos para a segunda carta? Segunda carta a Coríntios. Consolo por meio do sofrimento. Vamos ler junto esse versículo aqui. Vamos ler. Vamos lá. Vamos lá? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito da nossa capacidade de suportar. Perder a esperança de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo não descreve detalhadamente a tribulação que os coríntios estavam passando, mas ele fala sobre o sofrimento que Paulo, ele próprio, passou. Então foi algo, sentença de morte, foi muito difícil para que a gente buscasse Deus, dependesse de Deus. Motivo de Paulo descrever as dificuldades que ele passou não é para se vangloriar, exibir, mas para mostrar a graça de Deus que salvou dos sofrimentos. Irmão, dificuldades vêm, isso vem para você buscar Deus, e com isso vem consolo de Deus. Deus te dá consolo. Então, por isso, aquele que está passando dificuldade, consegue ficar forte, apesar da situação difícil. Irmãos, eu cresci no bairro no Brás. Eu cresci no Brás, Largo da Concórdia. Eu rodei jornal, sabe? News Brasil, vocês sabem do que é disso? Eu rodei News Brasil, acordava 4 da manhã, pegava minha bicicleta para ir, colocava aí embaixo, nas lojas. Então, quando eu venho para o Brasil, puxa, apesar da poluição, estou em casa. E algo que eu fiz é andar no bairro de Brás. Andei.
Encontrei pessoas, eu orei, sabe? Entrei nas lojas. Eu percebi que está difícil, o negócio está feio. Nunca vi tanto aluga na rua. E pessoas falando, pastor, está sério o negócio. E onde eu estou, em Los Angeles, também não está fácil. Os caras estão sofrendo, está difícil. Então, recentemente, eu conversei com um pastor que trabalha aí, numa igreja muito grande. Ele falou assim, pastor, sabe o que está na moda na nossa igreja? Culto de fechamento. Eu falei, foi bem assim, tá louco? Culto de fechamento? Está indo para a falência. Culto de falecimento? Isso é, se fosse no Brasil, era uma piada, né? Não ia acreditar. É verdade, como assim? Teria significado. Agradecer o tempo que passou. Né? Através dessa loja, pude sustentar minha família por tantos anos. Agradecer. Segundo, para finalizar bem, acaba com dívida, quitar dívida, pagar os funcionários. E terceiro e último, orar pedindo bênção de Deus na nova caminhada. Meu irmão, isso assim, mexeu com o meu coração. Eu falei, que joia! Isso é bíblico. A Bíblia fala que mais do que começar bem, o importante é terminar bem. Culto de fechamento. Então, meus amados, quando há tribulação, você que está passando pela dificuldade, busque a Deus. E nessa fraqueza, há esperança, há poder, que é consolo de Deus. O outro ponto que nós podemos ver é a riqueza por meio da pobreza. Vejamos aqui, próximo versículo, vamos lá? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que assim como Jesus Cristo, que é rico, se fez pobre pela igreja de Corinto, e por meio da pobreza de Cristo, a igreja de Corinto se tornou rica. Então, o que o apóstolo Paulo está desafiando? Sua riqueza tem que ser compartilhada com outros irmãos. Um tempo atrás, eu não sei se ainda existe, mas o ministério Toque de Anjo, irmãos separavam dinheiro, né? Dava doação, e com isso nós ajudamos muita gente. É isso que a Bíblia está falando, que tem que continuar. Para a gente encerrar, força por meio da fraqueza. Segunda carta a Coríntios, capítulo 11 e 12, Paulo acaba se elogiando. Por quê? Porque a igreja de Corinto estavam aceitando falsos profetas, falsos mestres. Então, o apóstolo Paulo está bravo, falando, como é que vocês vão acreditar uns caras desse? Eu sou judeu, eu trabalhei por vocês, né? Eu me sacrifiquei. Por que vocês estão seguindo esse povo? Aí no meio de esse orgulho, no meio de tudo isso, onde ele está falando do que ele fez, aí aparece esse versículo aqui, por favor. Aparece um versículo, ele fala, em Damasco, o governador nomeado pelo rei, tal, mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Assim, parece que não faz sentido esse versículo, porque de repente Paulo fala que Paulo estava se orgulhando, né, se defendendo, depois no meio ele fala, eu fugi, eu desci de uma janela. Se a gente entende um pouquinho a fundo o contexto,
né? A gente consegue entender um pouco melhor. Olha aqui, irmãos. Próximo. Coroa mural. No Império Romano, quando se conquista uma cidade, irmãos, você já viu, né, filmes e tal, né, tem muralha e pessoas querem conquistar aquela muralha. Então, atacar, coragem, né? Aquela coisa. E pessoas vão e pum, leva flecha e morre. E quando está subindo a muralha, os caras jogam água quente, não é assim, né? Pedra e morre gente. Primeira pessoa que sobe a muralha e conquista aquele lugar, recebia esse prêmio, coroa mural. Esse prêmio era maior orgulho para todos os homens. Era algo que todos os homens queriam ganhar, sabe? Na minha vida, se eu ganhar um negócio desse aqui, é para várias gerações. Fato importante é que Paulo descreve a si mesmo como inverso desse soldado que, sabe, subiu muro e conquistou coroa mural. Ele está falando o contrário, sabe? Todo mundo quer ser esse cara aqui, mas olha só o que Paulo está falando. Eu fiz o contrário. Numa noite, escondido, eu desci o muro. Com isso, apóstolo Paulo está compartilhando algo mais vergonhoso da sua vida. Maior vexame da vida dele. Quando ele descia aquele muro à noite, escondido, era a maior vergonha. Não queria que ninguém soubesse disso daí. Mas ele, intencionalmente, Paulo rebaixa a si mesmo, querendo mostrar para a igreja de Corinto: eu fiz isso, eu passei por isso. A igreja onde eu estou frequentando, né, estou servindo como voluntários. A igreja é conhecida com trabalho de cura interior, sabe? O pastor já foi 3 vezes com ele, né, retiro. Eu fui para o México. Então, vocês não sabem ideia como eu melhorei meu espanhol, né? Que Deus bendiga, hermanos. Porque eu peguei a mesa e hablei com os caras, né? E aí eu orei por eles e tudo mais. Esse pastor, ele é carro-chefe do ministério dele, é cura interior, né? Então às vezes eu fico assim, será que ele pode falar tudo isso? Ele expõe, não tem medo de expor suas fraquezas. Às vezes ele fala que o filho dele está dando problema, usa droga. Já pensou? O filho dele, na igreja dele. Eu já ouvi falando mal da mulher. Eu não sei como alguém consegue ser tão ruim na cozinha. Minha esposa dele, né? Aí começa a falar que comida instantânea é melhor por causa disso. Aí vai. Uma vez ele compartilhou assim, tentação de uma mulher ali, ele estava viajando e quase, negócio, eu fico ouvindo e falo, é interessante. Mas as pessoas são curadas por causa dessas aberturas que ele tem. Uma matéria que eu me identifiquei muito foi antropologia no seminário Fulano. É conversar com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, entender cosmovisão e vai. Né? E tem uma teoria, irmãos, ali que fala assim: para que haja verdadeiro ministério, para que haja verdadeiro trabalho missionário, a pessoa que está ensinando tem que abrir e falar da sua fraqueza. Aí começa. Não fingir. É aquele que fala. Irmãos, é isso. Eu quero terminar dando
meu testemunho de como foi meus estudos, né? Cheguei nos Estados Unidos. Interessante. Quem me recebeu lá no aeroporto? Aqui, irmãos. Aqui, essa semana eu estava rodando com meu irmão pelo Bom Retiro. Meu irmão falou assim: você é pior que político, conhece todo mundo, né? Aí meu ego estava subindo um pouquinho, porque LA, ninguém conhece Pastor Marcos. Quem é esse mexicano? Os caras me chamam de mexicano. Cheguei lá. Primeira foi a bênção de isolamento, né? Dificuldade da língua, né? A gente não... Já que é para abrir, vamos abrir tudo, né? Na verdade, a gente ia fazer curso de inglês que aquela prefeitura oferece ali, né? Prefeitura oferece, cidade oferece. Foi eu e a minha esposa fazer teste. 50 questões, tudo teste. E como eu fiz no Objetivo, o meu colegial, você que estudou sabe, a gente é bom nesse negócio. Eu falei assim, isso aqui é baba, meu. Eu saí, facinho. E a minha esposa demorava para sair. Brincadeira, hein, mulher? Demorou 20 minutos para sair. Resultado, eu sou nível 1, 0. Minha esposa nível 4. Chegamos lá, uma chinesa bateu no nosso carro, bateu feio, sabe? E ela não falava inglês, e nem eu chinês. Então foi algo... Ai. Teve uma vez que a gente foi na... Eu estava estressado com esse negócio de inglês, né? E eu cheguei, tá difícil. Aí fui num lanchonete coreano. Ai, que bom que posso falar coreano, né? Eu pedi tteokbokki, né? Tteokbokki é aquela massinha, aquela comida, tteokbokki. Aí os caras me dão um negócio estranho, comida americana. Eles me deram hot pocket. Aí você já falou, é fim da picada, não é possível. Eu pedi tão pouquinho, os caras entendem. Os caras estão pensando que eu falo bem inglês, não é possível. E meus filhos choravam toda madrugada, assim, 3 horas. Vitor vem, né? Vitor vem, acorda. Papai, vamos voltar para o Brasil, papai. Eu também quero voltar. Irmãos, e estudos, eu sofri, hein? Admirei o pastor Jairo aí, que estuda tudo em inglês, eu estudo em coreano. Irmãos, em 10 semanas, você tem que ler lei e entregar relatório de 6.000 páginas. Tem que escrever tese de 100 páginas, isso em 10 semanas, e tem prova. Eu nunca escrevi esse negócio, esse bagulho, né? Eu ia falar. Eu nunca escrevi tese assim. Mas em 10 semanas você tem que terminar, senão vai ou racha, vai ou racha. Faltavam 2 semanas e fiquei desesperado. E agora? Teve uma prova ali que tinha que decorar 200 teorias de todas as teorias do fulano, né? Então, teoria em inglês, em coreano, teoria de mosaico, não sei o quê. 200, sair 100 questões. Você tinha que fazer prova, acertar. Tinha mais ou menos 120 alunos. Né? E 40% tirou nota 10. Acertou tudo. 100 questões. O coreano é bom demais, mas de memorizar é com eles. Mas eu fiquei com um certo sentimento estranho, assim. Falei, quanto será que eu tirei? Eu fiz a maior besteira da minha vida. Não era para ter feito isso. Aí fui lá falar com o professor. Professor, posso ver minha nota aí? Fui ver a nota.
cara abriu, eu tinha tirado 64. Sabe o que é isso? O glorioso último lugar. Meu, aí eu fechei o negócio. Professor, obrigado. Aí eu saí fininho, né? Mas assim, hoje eu estou rindo, né? Conto isso daí, eu rio, mas no dia eu fiquei acabado. Já pensou o que tirar? Só de pensar da... Aí comecei a orar para Deus. Caramba, hoje eu chorei muito, mas estou chorando de novo. Fiquei um chorão, não sei porquê. Acho que é falta de calor humano e excesso de calor humano aqui do Brasil, né? Puxa vida, aí foi difícil e ainda hoje eu lembro, irmãos, depois do primeiro semestre, quando saiu nota, eu estava dirigindo, né? Estava no freeway, na mil, né, dirigindo. Minha esposa me liga, opa, saiu nota! Aí tinha tirado 2, deixa eu me orgulhar um pouquinho, 2 notas AA. E meu trabalho foi escolhido o melhor da turma. Eu parei o carro e comecei a chorar. Os americanos devem ter falado, esse mexicano é louco. Para no frio e fica chorando. É louco. Eu comecei a chorar como uma criança. Porque o estresse foi muito grande. Meus amados, para concluir a palavra de Deus de hoje, meus 2 anos de estudo lá se resume em uma palavra, é fraqueza. Mas é interessante. E nessa fraqueza, o poder de Deus se manifesta. Não sei como. Deus me supriu. Tem vezes que fomos para a viagem missionária, pessoas eram curadas, não é pessoas eram curadas. E eu, meu Deus, o que está acontecendo, Deus? Eu colocava a mão, pessoas eram curadas. Meus amados, quero desafiar você nessa manhã. Você quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Sua vida está deserto? Começa a falar da sua fraqueza para Deus. Deus, estou com medo disso. Seu relacionamento com a esposa, marido não está bem? É isso que eu fiz lá. Hoje, desculpa as coisas que... E com meus filhos também, né? Eu falava, Lucas, papai tem que passar de ano. Ora para que papai precisa passar de ano, porque já pensou, você vai para estudar e você volta para o Brasil, ai que não consegui, foi glorioso último lugar. Não podia fazer isso. Toda noite meus filhos oravam. Eu compartilhava minhas fraquezas. Lucas orava. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Que nada de mal aconteça com meu pai. Eu orava. Aprenda a ser fraco diante de Deus. E o poder de Deus se manifestará na sua vida. Amém, irmãos?